A gente falou aqui que o importante não é investir muito, mas investir sempre. Então, é importante ter isso em mente, porque o nosso objetivo aqui não é ficar rico da noite para o dia, né? Não é ganhar uma grande bolada, não é tentar ser mais esperto do que o mercado. Então, qualquer tipo de pretensão como essas não faz muito sentido para a nossa conversa aqui, né? O que faz sentido é a gente poder ter aí um plano racional, um plano de longo prazo, focado na renda e que dê resultado, e que dê uma certa segurança, uma certa tranquilidade financeira para a gente poder viver a vida, porque a vida ela apresenta aí muitos desafios, né? Então, é sempre bom saber que a gente pode contar com um respaldo financeiro, é sempre bom saber que a gente pode ter mais tranquilidade para tomar decisões com calma, sem estar com a corda no pescoço, preocupado com dinheiro. Acho que a melhor coisa de ter dinheiro é não ter que se preocupar com dinheiro. Então, você ter o hábito de poupar, de investir, isso aí já te coloca numa posição privilegiada, independente da performance, independente do tipo de investimento que você escolher, porque você já vai ter um cash na mão, você já vai ter aí um capital, e isso ajuda você se livrar de dívida, não ficar endividado, não dever a ninguém. Então, são princípios básicos muito importantes que já trazem aí muito benefício, né? Muito benefício mesmo. Então, 50% do projeto é realmente você ter aí uma filosofia de vida, você ter um respaldo financeiro, você poder controlar o seu orçamento, os seus gastos, para ter sempre essa sobra. E à medida que você vai tendo mais capital, você vai podendo investir mais e vai aprendendo também a investir. Por isso que eu sempre falo, o importante não é investir muito, mas investir sempre. Isso aí é fundamental para que a gente possa ter sucesso nos investimentos, ok? Bom, tendo dito isso, essa foi o tema da live passada. Eu espero que esse lema aí fique com muitos de vocês, porque às vezes a gente ouve muito essa objeção, essa questão, né? Eu não tenho muito dinheiro. O investimento é só para quem tem muito dinheiro, só para quem é rico. Não, não. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live que a pessoa comprou ações com R$ 3. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa foi bem interessante, com R$ 3. E hoje, com a corretagem zerada praticamente, ficou muito barato você comprar ações. Então, não tem custo, não tem come-cotas, não tem a mordida do leão. Você se torna proprietário de uma empresa, parte daquele negócio. Então, vale a pena, né? A única coisa, a gente tem que aprender a conviver com as oscilações. Mas isso aí vem com o tempo, né? E vem aí também dentro de um contexto, de uma estratégia, de um planejamento para a gente ter na mão um plano racional e não se deixar ser levado pela emoção. Porque eu acho que um dos grandes problemas e uma das grandes frustrações das pessoas que entram na Bolsa é justamente porque elas se deixam levar pela emoção, porque elas vão atrás daquilo que está na moda, ou de uma empresa que de repente virou notícia, ou que está sempre nas manchetes, ou que é a última novidade do momento. E é muito importante frisar aqui que crescimento de empresa nova, não se traduz necessariamente em valor agregado para o acionista.
tá? Essa é uma das lições mais importantes que a gente pode tirar aqui da Bolsa de Valores, de um planejamento de longo prazo. É que empresas que crescem, que têm um crescimento astronômico, elas não agregam valor, elas não se traduzem em valor agregado para o acionista, tá? Muitas vezes é aquela empresa sem graça que está encostada pelo mercado, que ninguém fala dela, ninguém dá bola para ela. É justamente essa empresa que é antiga, que já tem um modelo de negócio testado e comprovado pelo mercado. É essa empresa que, na maioria das vezes, agrega valor ao acionista, ano após ano. Porque, como a gente já falou aqui, ela se encontra num preço descontado, um preço achatado e um yield alto, uma remuneração diferenciada acima da média do mercado. Um caso clássico que a gente tem dado como exemplo aqui são os bancões. Os bancões, fala Márcio, seja bem-vindo. Os bancões são um caso clássico de um setor que vem sendo, vamos dizer assim, noticiado, se fala muito sobre os setores dos bancos. Nós vimos aí, nessas últimas semanas, relatórios, analistas, gestores, muita gente metendo o pau no setor bancário. Relatórios enormes falando da disrupção. Bem, com disrupção ou não, o que a gente sabe e o fato é que os bancos, os bancões continuam entregando lucros bilionários. Essa que é a realidade dos bancões ainda. E quem me acompanha e ouviu as últimas lives, né, a gente chegou aqui à conclusão, eu pelo menos cheguei à conclusão, que o que está acontecendo no setor bancário é uma correção de uma distorção gritante que já vem acontecendo há muitos anos. Então, essa distorção gritante de nós termos 5 bancos, né, para 74% da população que tem conta bancária, é uma distorção gritante. Isso precisa ser ajustado, isso precisa ser corrigido. Mas a realidade é que os bancões continuam dando muito lucro. Então, como acionista, nós não temos muito o que preocupar, né? Não existe muita dificuldade de nós sermos sócios dos bancos grandes. Não existe grandes obstáculos. São empresas conhecidas, com marcas reconhecidas e que, acima de tudo, estão dando lucros altíssimos. Alguns deles, como o Santander, e até acho que Banco do Brasil, deu um lucro de quase 5 bilhões, chegou muito perto de Itaú. Itaú, durante muito tempo, deixava todos eles para trás. Agora, Bradesco já passou o Itaú, Banco do Brasil deu sinal de vida, Santander bateu recorde. Então, assim, os bancões estão dando resultado. E tê-los na nossa carteira é sinal que a nossa carteira também vai dar resultado. Essa metodologia, essa abordagem que eu estou compartilhando aqui, ela é muito focada no resultado de renda, no resultado de dividendos, no resultado de dinheiro entrar na sua conta. E no começo pode pingar, pode parecer pouco, mas se houver disciplina e persistência, esse fluxo vai aumentando com o tempo. Por isso que eu digo, se a ideia é ficar rico da noite para o dia, essa não é a live para você. Se a ideia for ser mais esperto do que o mercado, eu não vou poder te ajudar. Eu não sei fazer isso. Eu já até tentei, para ser sincero aí com vocês, estão meus filhos aqui também. Eu já até tentei fazer trade, mas me dei muito mal. E como eu já era pai, chefe de família, né, fui seduzido pela ideia de que eu poderia fazer trade, de que eu poderia fazer day trade, de que eu poderia fazer swing trade.
de que eu poderia fazer análise técnica. E saiu um estudo aí da Fundação Getúlio Vargas que mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 traders foram entrevistados e acho que uma meia dúzia só obteve resultado consistente. De mais de 1.000, não sei exatamente qual foi o número, né? Se alguém fizer um Google aí, talvez descubra. Aí pode colocar aqui para a gente ficar ciente e saber, porque a indústria de Wall Street tem interesse em que haja movimentação de dinheiro, né? O intermediário ganha muito dinheiro com as grandes movimentações ou com o número maior de movimentações. Nós que somos sócios, temos a mentalidade de sermos sócios de boas empresas, não damos dinheiro para Wall Street, nem para a Faria Lima. Por quê? Porque a gente compra e permanece com a ação, porque o nosso foco é o dividendo. E como tem um amigo meu, um conhecido, ele também foi meu cliente quando eu era assessor da XP, e eu pude ter o privilégio e a honra de conduzi-lo, né? Ele era um especialista em título do Tesouro. Eu o conheci através de um outro amigo meu, do Andros, né? Amigo aí de adolescência, de escola, que inclusive nem teve muito interesse, né? Como é que são as coisas, mas o colega dele de trabalho teve muito interesse, era um estudioso sobre títulos do Tesouro, sabia tudo sobre títulos do Tesouro. Quando ele ouviu falar sobre essa abordagem de comprar ação para receber renda, ele se interessou. Foi assim um despertar, porque ele nunca tinha imaginado ou percebido o mercado de ações como com a possibilidade de você ser sócio para receber dividendos, quase que como se fosse aí numa renda fixa ou no título do Tesouro Público. Só que existem algumas diferenças. O título do Tesouro Público é um bom investimento, não é ruim. Ele remunera bem. Ele é melhor do que CDI, ele é melhor do que CDB de banco grande, ele é melhor do que fundo de CDI, onde tem o Come Cotas, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, se for para investir em renda fixa, vai direto no título do Tesouro. As taxas são boas, as taxas são referência para o mercado, elas acompanham a Selic. Só que o problema do título do Tesouro é que ele tem data de vencimento. Um dia ele vai expirar. E outra coisa, se você pagar R$1.000 hoje por um título do Tesouro, se você for receber daqui a 20, 30 anos esse título do Tesouro, você vai receber os juros. Ok, beleza, maravilha, show de bola receber juros. Mas quando você receber o título, vão ser os mesmos R$1.000. E aí tem o custo da inflação. A inflação já corroeu boa parte do valor desses R$1.000, porque R$1.000 hoje não é a mesma coisa que R$1.000 daqui a 10, 20, 30 anos. Assim como R$1.000 hoje não é a mesma coisa do que R$1.000 há 10, 15, 20 anos atrás. R$1.000 era dinheiro à beça há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje não é tanto, né? É menos do que um salário mínimo. R$1.000 há 15, 20 anos atrás era 2 vezes, 3 vezes o salário mínimo. Olha como é que a inflação ela vai corroendo. E a inflação é o inimigo número 1 do investidor. Por isso que é importante a gente se preocupar assim com o investimento. Fazer investimento para não perder o poder de aquisição. Isso aí é muito importante. A gente manter esse poder de aquisição. E somente as ações, como categoria de ativos, é a única categoria que consegue acompanhar ou superar a inflação. Todas as outras categorias ao longo dos anos acabam perdendo. Então, comparando o título do Tesouro com ações, uma ação hoje, você compra uma ação hoje do Banco do Brasil, do Itaú, daqui a 10, 20, 30 anos pode valer muito mais. E ao longo do caminho você ganhou os dividendos. Por isso que esse meu amigo, né, ex-cliente meu lá da época da XP, e ele está todo feliz aí, vai receber um bom dividendo da Taesa. E foi interessante, acho que vale a pena conhecer a história dele, de como que ele fez essa transição de um investidor
consciente, mas em renda fixa, os dividendos, ele se interessou e começou a migrar gradativamente, testando as águas, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação que ele teve ao estudar os títulos do Tesouro e a renda fixa, ele também começou ali a se interessar e estudar sobre essas ações, boas pagadoras de dividendos, vacas leiteiras. E hoje ele tem uma carteira que produz dividendos. E esse mês ele está todo feliz, porque ele também comprou Taesa. Taesa, né, qualquer pessoa física que se preza e que gosta de receber dividendos tem Taesa na carteira. Isso aí não é segredo, não é assim uma descoberta, né? Não é ser mais esperto do que o mercado, é o óbvio. E é por isso que eu gosto dessa filosofia, porque ela é muito óbvia, ela é muito evidente. São sempre as mesmas empresas que aparecem na lista, no topo das melhores pagadoras de dividendos. São as ações de viúva, são as empresas de utilidade pública. São sempre as mesmas, que eu chamo aqui também de Eldorado, né? Vai além de uma vaca leiteira. É um verdadeiro Eldorado, porque elas agregam valor ao acionista ano após ano. E é assim que você vai construir um patrimônio diferenciado, relevante. Riqueza é gerada assim, através de bons negócios, através de boas empresas que crescem, não ficam estagnadas. É claro que tem a questão da oscilação, tá? Não vou dizer aqui que é um mar de rosas, né? Seria mentira. As áreas oscilam muito, oscilam bastante, mas quando a gente entra, né, vai montando a nossa carteira gradualmente, focando, né, nessas vacas leiteiras, focando nas boas pagadoras de dividendos, a gente fica mais tranquilo, porque mesmo que a gente tenha que enfrentar uma crise, mesmo que a gente tenha que enfrentar uma oscilação maior, eu, por exemplo, né, todo mundo sabe, todo investidor que investe em dividendos tem banco grande, por exemplo. Então, tudo bem, talvez eu nem queira comprar tanto banco antes do resultado do primeiro trimestre. Como eu falei aqui, e eu falo abertamente, né, o meu dia a dia, para ver se ajuda, né, porque são dilemas que todos os investidores têm que passar. Não é privilégio de um ou dois. E não tem aquele que não sinta as oscilações do mercado. Ou não sinta a dor de uma crise. Né? Não existe isso. Todos nós estamos sentindo a dor dessa crise. Só que nem um amigo meu também me disse, falou, poxa, quando começou a pandemia, cara, graças a você eu comecei a ter essa consciência de juntar dinheiro, de fazer a minha reserva, não só para investir em ações boas pagadoras de dividendos, para ter um respaldo, porque eu não tinha essa mentalidade. E quando veio a crise, o negócio ficou difícil, né? A renda no trabalho caiu, porque dependia do movimento, e ele se sentiu mais tranquilo porque ele tinha um respaldo financeiro. Então, a ideia, o objetivo não é só você ganhar dinheiro. Isso é importante, sim. Tem o seu lugar. Mas também é importante lembrar que, em momentos difíceis, é extremamente necessário, é crucial às vezes, é determinante você ter uma reserva, você ter essa consciência, para não piorar a situação, né? Porque a crise ela vem para todos, a chuva ela cai sobre justos e injustos. Então, assim, eu quero compartilhar essas histórias para poder mostrar que investir em bolsa com esse foco não é tão arriscado quanto as pessoas acham ou pensam que seja. Porque vai depender como que você vai entrar na bolsa. Se você for entrar de qualquer maneira ou você for entrar com cabeça de jogador, aí sim eu acho a bolsa muito arriscada.
Porque a Bolsa não vai respeitar qual a idade que você tem, não vai respeitar qual é a sua família, se você tem filho, se você está doente. Ela não vai respeitar nada disso. Então, a questão é você entrar com uma mentalidade de longo prazo, de realmente pensar na sua aposentadoria. As elétricas mostraram aí bastante resiliência no momento difícil, no momento de crise. Então, mesmo na baixa, mesmo com toda essa adversidade, as elétricas sobreviveram. E eu acredito, e outra coisa, não só as elétricas, mas as empresas em gerais, diante dessa situação de adversidade, né, de economia tendo esse baque aí da pandemia, elas foram obrigadas a cortarem custos, a reduzirem os seus gastos, e agora, com a recuperação da economia, com a retomada econômica, é bem provável que elas já estejam recuperando margem e que as receitas aumentem. E pelo que eu vi hoje, a gente analisou, o Kelvin fez para mim a planilha, naquele estilo, né, que alguns aqui já conhecem, e depois eu vou ver se eu publico ou se eu coloco lá na minha página. Se alguém tiver interesse em ter acesso às planilhas, eu vou ver se eu consigo disponibilizá-las para vocês, tá? Mas eu estou me estruturando, estou aqui montando uma equipe, montando uma estrutura para poder compartilhar, criar relatórios, para poder enxergar o mercado por esse prisma, sob a ótica da renda, as ações que vão poder pagar bons dividendos, que vão apresentar bons resultados, porque os dividendos não mentem. Então é sempre bom lembrar isso. Márcio, eu quero. Beleza, Márcio. Pode contar aí com a gente. Só tem um pouco aí de paciência. Estou me estruturando, mas eu espero aí em breve estar produzindo muitos relatórios, textos, né? Não só os vídeos. A gente tem trabalhado aí para produzir bastante vídeo. E eu estou prestes aí a lançar também meu curso. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E quero aí o feedback de vocês. Vocês são parte aí desse projeto. Então, qualquer feedback é sempre bem-vindo. Críticas também, críticas construtivas. Eu quero que realmente vocês participem desse projeto, porque o nosso foco é a renda, né? Essa é a melhor maneira de você investir, de investir com tranquilidade, com segurança, podendo dormir à noite, né? Então, a gente faz essa análise aqui, bem básica, mas o suficiente para inspirar a confiança, para aumentar o nosso grau de convicção no processo seletivo das ações que vão entrar, permanecer na nossa carteira e até também, no momento certo, aumentar posições de algumas delas, que vão estar conosco durante muitos anos e que às vezes apresentam uma janela de oportunidade para aumentar posição, como os bancões agora, né? Depois de tanto blá, 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 entregaram um resultado extraordinário, acima do consenso do mercado, e é isso que interessa para a gente. Porque, de novo, os dividendos não mentem. O resultado fala por si só. É aquela questão do óbvio, né? Como Taesa, estava muito evidente durante os últimos 10 anos. Estava evidente saber que ela foi a campeã dos dividendos da década, segundo a Economática, né? Uma empresa referência nos estudos estatísticos
do mercado, uma das poucas empresas que eu vejo que produz aí estatística, estudo, que é consistente, que é relevante para o investidor, pessoa física principalmente. E o acesso a uma economática é muito caro, porque custa dinheiro você montar relatório, fazer estudo estatístico, correlação, buscar as informações lá de trás, fazer análise disso. Então, mas a gente não precisa fazer nada disso. Porque, como eu sempre digo, Taesa, ela sempre aparecia na lista das melhores empresas pagadoras de dividendos. Sempre. Qualquer lista de qualquer corretora era sempre uma candidata. Era presença garantida. Então, fica meio que óbvio. Aí você analisa o setor. Você entende como é que o setor funciona. Isso dá uma certa segurança. Porque é o que eu procuro deixar bem claro aqui. Nós não somos aventureiros. Nós não estamos aqui para começar um startup. E esse dinheiro que a gente aplica são as nossas reservas. As nossas famílias dependem desse dinheiro. Por isso que eu sou a favor do gradualismo, né? Não quer dizer que só porque você assistiu. A gente acabou de viver o pânico no ano passado por causa da pandemia. Agora a gente está vivendo uma mini euforia, como disse um gestor badalado, conhecido, muito bom, o cara é brilhante, sempre tem umas sacadas legais. E a gente aproveita a sacada de pessoas brilhantes para fazer uma leitura mais apurada do mercado. E ele disse, é bem possível que a gente viva nesse momento uma mini euforia. E realmente a Bolsa está rondando ali os 120 mil pontos, commodities está em alta, dólar deu uma recuada. Então, é diferente de um ano atrás, quando bateu o pavor e o terror. E é difícil você comprar uma ação quando está tudo caindo. Não vou mentir. Quem já passou por isso, muitos dos meus clientes, muita gente que vem me acompanhando, já passou não só por essa crise, mas por outras crises. Né? Alguns, como eu, viveram a crise de 2008, que, na minha opinião, foi muito mais agravante. Aquela, sim, chegou a tirar o meu sono muito mais do que essa última, agora da pandemia. Porque ali foi uma crise sistêmica. Os bancões, por exemplo, eles estão muito bem. O sistema bancário está saudável. Só tem mais concorrência agora em todas as frentes. E isso é saudável e muito bom para o consumidor. É bom para nós, clientes. Nós vamos pagar menos tarifas, nós vamos ter um custo reduzido, vai sobrar um pouco mais de dinheiro para a gente comprar as ações dos bancos grandes, porque eles estão indo muito bem, obrigado. Então, assim, mas não houve crise sistêmica no setor bancário, não há crise sistêmica no setor bancário. Há uma pergunta, uma incógnita, será que, né, os bancões vão existir daqui a 20, 30 anos? Porque está tudo mudando. Mas ninguém está tirando dinheiro de banco grande. Todo mundo que tem dinheiro, deixa lá. Porque tem mais confiança ainda no banco grande. E banco grande ganha dinheiro fazendo empréstimo. Aqui no Brasil é que banco meio que virou o lugar onde as pessoas investiam. Eu falei isso na última live. Banco nos Estados Unidos é só para cartão de crédito, é só para movimentar dinheiro, é só para pagar conta. As pessoas não fazem. Tudo bem, você pode aplicar num CDB lá, mas aí é gestão de caixa. É reserva de emergência, dinheiro para viagem daqui a 6 meses, dinheiro para dar entrada numa casa, cada um com o seu sonho, cada um com o seu projeto. Precisa de dinheiro, né, para complementar as despesas. A reserva também é importante, porque numa crise como a da pandemia, em que o mercado dá uma embicada e muita gente que não tem experiência vai ser tentado a vender ação, e se precisar de dinheiro, resgata ali do dinheiro que está no banco, lá do fundo DI, do CDB. Esse dinheiro é importante para isso. Se você precisar resgatar dinheiro, resgata primeiro de lá. A carteira de ações ela tem que ser blindada, ela tem que ser sagrada.
Não dá para mexer, não dá para ficar tirando, não dá para ficar brincando com ela. Por isso, quando você escolhe uma ação da sua carteira de ações blindada, de caráter previdenciário, você tem que olhar para o longo prazo, de preferência a perder de vista. Não tem as prestações a perder de vista? Então, vamos lançar aqui os investimentos a perder de vista. Pronto, já lancei um produto aqui, ao vivo. Vamos lançar aqui investimentos a perder de vista. É isso, não tem segredo, não tem mistério. Não tem essa de procurar a melhor ação, a ação que mais vai subir. Eu falei logo no início aqui da live. Crescimento de empresa não se traduz em valor agregado para o investidor. Anota essa aí. Deixa essa escrito. Não seja seduzido pelas Magazine Luizas da vida. Ah, mas Magazine Luiza foi uma excelente empresa. É uma excelente empresa? É uma excelente empresa. É uma baita de uma empresa. É uma empresa top. Mas não quer dizer que eu tenha que necessariamente comprar a ação dessa empresa. Porque ela está muito cara. Vai ver o PL dela. Eu nem olho, porque eu sei que já é um PL proibitivo. E a gente tem falado isso, né? E estou falando aqui do meu curso, esse é um assunto para quem tiver interesse, para quem tiver uma vocação maior, mais para matemática, mais para olhar planilha, nós vamos olhar tudo isso. Por que eu não compro Magazine Luiza? Porque o PL é proibitivo. Não dá. Aí eu compro lá, de repente cai 20%, 30%, 40%. É um baque muito grande. Eu posso até tolerar uma queda dessa, mas se eu souber que eu vou receber um bom dividendo. Se eu souber que eu vou receber bons dividendos dessa empresa que caiu 30%, 40%, eu não tenho dificuldade. Eu não tenho problema. Eu até compro mais ações dela. E assim tem sido com os grandes investidores. Eles aproveitam a queda do mercado, a baixa do mercado, para aumentar posição. Aí, Aurélio, nossa, que isso, cara? 309, meu Deus do céu. É proibitivo, né? Você vai pagar uma ação 300 vezes o lucro. Perdemos. Isso também é um aspecto interessante da psicologia do investidor. Não adianta querer pegar o bonde andando. Esse é um erro, é uma armadilha que muitos investidores caem, que a manada acaba caindo. A gente não pode agir como a manada, ou seguir a manada, ou fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Às vezes nós temos que comprar aquelas ações que estão encostadas. Olha a BRDT, né, a Brasil Distribuidora, que era, né, da Petrobras, foi privatizada, ficou abandonada, de lado aí no mercado, boa pagadora de dividendo, é um setor diferenciado, a empresa agora ela está em mãos privadas, mas o preço caiu, sei lá, bateu 22, 23, hoje ela subiu 7%. De repente o mercado desperta, acorda para a realidade da empresa. Por quê? Porque o mercado vai sempre querer ajustar. Alguma informação, não sei, mas não importa. Por quê? Porque essa empresa, por exemplo, ela tem o perfil de ser uma vaca leiteira. E eu tenho repetido aqui, existem pelo menos 50, 70, estou até aumentando essa faixa aí, 60, 70, 60, 80, quem sabe chega até a 100, empresas que são vacas leiteiras, tem perfil de vaca leiteira. A Magazine Luiza não é, pode ser que um dia ela venha a ser. Quer ver? Ó, Ambev, por exemplo, era uma queridinha do mercado. O preço dela também, ela até, né, não era um PL proibitivo, mas, olha, Ambev, Cielo, Ultrapar, todas elas eram as queridinhas do mercado, tudo top. Excelentes empresas. Sim. Aí quem entrou, enquanto elas eram as queridinhas do mercado, está sofrendo hoje. Porque achou que o céu era o limite, achou que essas empresas seriam sempre as queridinhas do mercado e elas recuaram bastante.
E algumas nem eram pagadoras de dividendos, né? A Cielo era. A Ambev agora está se tornando uma boa pagadora de dividendos, está com yield competitivo. E um PL que não é proibitivo. Acho que PL ali em torno de 20. Então, assim, você começa a identificar empresas que vão satisfazer o critério que a gente estabelece, que é o critério de ter o perfil de uma vaca leiteira, de uma empresa boa pagadora de dividendos. E quem participou comigo aí das lives com planilha, a gente viu lá 20,54, é isso mesmo, está em torno de 20. Mas é um caso interessante, Ambev, porque não é um PL proibitivo. PL proibitivo eu considero acima de 30. E eu estou me baseando no livro do Jeremy Siegel, que é um nome que eu cito muito aqui e que eu vou trabalhar bastante em cima do material dele no meu curso. Aliás, toda a minha filosofia foi um livro que me ajudou também a virar a chave, a mudar a minha forma de olhar para as empresas, olhar para as ações. Um livro excelente. Eu vou traduzir muito material que está ali, vou procurar também deixar disponível essas informações, porque elas são muito boas e ajudam a entender o que é que de fato agrega valor ao acionista, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, que não é a valorização. Todo mundo que entra na Bolsa busca entrar com o objetivo de ver a sua ação se valorizar. Isso é um mito, não é só um mito, é uma armadilha. E às vezes as pessoas compram ações, são até boas empresas, mas estão muito caras. Compram no topo. E aí, quando cai, quer vender na baixa. E acaba fazendo ao contrário do que queria fazer, né? Muita gente acaba entrando querendo comprar na baixa para vender no alto. Aí acaba que o preço se vira contra a pessoa e ela acaba comprando no topo para vender na baixa. E aí perde dinheiro. E aí diz que bolsa é jogo. Mas não é que bolsa seja jogo, é que ela entrou com mentalidade de jogador. É bem diferente. É fácil transferir a culpa para os outros. E não assumir a responsabilidade das suas decisões. É difícil. Eu, para chegar aqui, estar na frente de vocês e defender uma tese, uma filosofia de investimento, é porque eu apanhei muito também. Eu já apanhei bastante, pensando dessa forma. É por isso que eu estou aqui hoje. E o legal, quando eu mudei a chave, quando eu mudei a mentalidade, quando eu me tornei assessor e comecei a montar uma carteira voltada para os dividendos, o primeiro a acreditar nessa filosofia, na minha assessoria, foi o meu pai. E ele também, já ali no final da vida dele, né, que muitos dizem que no final da vida você tem que ter mais renda fixa e menos renda variável. E ele não fez isso. Ele falou, não, eu também vou comprar ações boas pagadoras de dividendos. Eu também quero ter na minha carteira vacas leiteiras. Pode indicar aí para mim, né? Fazer a gestão, porque eu quero as vacas leiteiras. E foi assim, graças a Deus, né? Foi uma migração bem suave, bem gradual. E ele deixou aí um legado, mas ele acreditou no início. Quando até eu ainda tinha minhas inseguranças e minhas incertezas. Mas a gente foi fazendo isso ano após ano, aumentando posição na baixa ou na alta, não importa, porque o mercado sempre apresenta oportunidade. Mesmo agora que a Bolsa está em 120 mil pontos, quantas oportunidades não estão aparecendo aí? Olha a BRDT, né? Está ali de lado, está encostada, ninguém está falando, ninguém falava sobre ela. Hoje deve ter saído alguma notícia aí. Talvez até o resultado, né? Eu não tive tempo de olhar, fazendo muita live, me preparando aí para o curso, acabo não acompanhando. Mas é isso, você não precisa acompanhar, ficar de olho em cada informação, em cada notícia. Você olha de vez em quando.
e ver como é que está o yield, ver como é que está o PL, porque a empresa já está dentro daquela galeria de empresas que eu estou chamando aqui de Eldorados, né? Ou vacas leiteiras. Isso aí também, no curso, eu vou fazer essa distinção melhor. O que é uma vaca leiteira e o que é um Eldorado. Parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Mas isso é mais detalhado. Eu não quero confundir, né? Às vezes quem está chegando agora precisa entender que a coisa é simples, não é um bicho de sete cabeças, né? E hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre as elétricas, né, da resiliência dela, mesmo no momento de baixa, elas suportaram bem todo esse desafio. E, como eu falei, eu olhei o relatório que o Kelvin preparou aqui para mim hoje e estou vendo lá, os lucros estão firmes e fortes, as receitas aumentando, muitas delas crescendo nos últimos 5 anos. Então, assim, se houver uma privatização, melhor ainda. Mas mesmo que não haja a privatização da Eletrobras ou da CEMIG, que são as maiores aí do setor, eu acredito que as elétricas, que são conhecidas também como ações de viúva, né, por pagarem os dividendos religiosamente a cada trimestre, semestre ou anualmente, isso aí também não importa muito, a frequência. O importante é nós começarmos a raciocinar em renda anual. Por isso que, né, o título aí do meu curso, o que está aí me motivando é esse lema aí, é chegar aos 6 dígitos. 4, 5, 6 dígitos, não importa. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu estágio, mas raciocinar em termos de renda anual faz toda a diferença na hora de abordar os seus investimentos, na hora de montar sua carteira de ação. Porque você vai sair da condição e da mentalidade especulador para um investidor genuíno, um investidor sócio de empresas. Né? É a essência do capitalismo, para poder participar do crescimento e da prosperidade dessas empresas, porque elas crescem e prosperam. Às vezes elas podem enfrentar certas dificuldades, mas elas continuam crescendo, principalmente o setor de utilidade pública, que é conhecida como o setor defensivo. O próprio nome que o mercado apelidou, né, deu para o setor, já diz muita coisa. E é essa empresa, só que quando a pessoa ouve setor defensivo, não é para mim, eu quero o agressivo. Eu quero aquela ação que vai valorizar muito. Eu também gostaria de ter. Se eu soubesse, eu vou fazer uma live que eu identifiquei aqui 7 mitos sobre o mercado acionário que a gente ouve falar. E um dos mitos é esse. Você acerta quando você compra a ação e a ação sobe. Quer dizer que eu preciso de bola de cristal para ser um bom investidor? Não, a resposta é não. Eu não preciso de bola de cristal para ser um bom investidor. Eu preciso sim ter consciência e ter um critério de bons fundamentos para fazer uma boa avaliação, uma análise para decidir se eu vou querer ser sócio daquela empresa ou não. E se eu vou querer permanecer como sócio durante muitos anos. E quando as oportunidades surgirem, que o mercado proporcionar, eu vou tomar a decisão se eu quero aumentar mais ainda a posição naquela empresa ou não. É só isso. Não tem... E utilidade pública, não tem tantas empresas de utilidade públicas. Quantas empresas de energia elétrica existem onde você mora? Quantas empresas de saneamento? Quantas empresas de telecomunicação? Essas ainda tem 3 ou 4, né? E só uma é boa pagadora de dividendo, né? Vamos ver se vocês sabem qual é. Quem sabe aí pode escrever. Qual é a operadora de telecomunicação que é boa pagadora de dividendo? Souber, diz aí. Vamos ver se o pessoal está afiado.
Bom, então, são setores tradicionais, setores em que, assim, não tem muito mistério, não tem muito o que temer. E outra coisa, você pode diversificar, a gente já falou aí sobre setores elétricos, bancões, transmissoras, né? Falando aqui de Vivo aí, Maria, Aurélio, o pessoal está em cima. É Vivo mesmo, Aurélio, é Vivo, não tem outra. A Oi, olha também um caso interessante, até é bom lembrar aqui do case da Oi. A Oi, há uns 5 anos atrás, apresentou um yield, Vivo com certeza. Isso aí, a Oi, ela apresentou um yield espetacular de 20% ao ano. Olha só, não é só 2 dígitos, não é só acima de 10, que já seria excelente. Ela apresentou um yield de 20% ao ano. Até o Luiz Barsi entrou nessa, que é o maior investidor bilionário. Foi um grande exemplo, é um personagem que eu admiro e respeito muito por tudo aquilo que ele representa, a simplicidade dele, a objetividade dele. Um senhor que começou do zero. Vale a pena, quem não conhece o Luiz Barsi, vale a pena conhecê-lo. Mas não quer dizer que você vai seguir as dicas de Luiz Barsi, tá? Porque até ele faz erro. Ou vai seguir as minhas dicas. Não existe isso. A ideia é que a gente errar, todos nós vamos errar. Mas a gente também não pode ser seduzido por um yield muito alto. Um yield extremamente alto, a gente tem que desconfiar. A gente tem que ter aí uma certa reserva. E a Oi, eu botei um pé lá também na época. Eu lembrei, 15, 20% ao ano, não dá para ficar de fora, né? E eu testei, molhei ali os pés, mas logo se revelou a complexidade, como que a empresa estava mal, trocando de CEO toda hora. Aí acabou. Aí é sair, é tirar o time de campo. Você começa uma posição, percebe que não, né, você é seduzido por um yield muito alto, não tinha lá tanto histórico, mas é um setor também que é utilidade pública, telecomunicação. Então, Oi, todo mundo conhece, alguns até são clientes. Então, assim, está dentro daquele nosso critério. Usando lá os nossos recursos para estabelecer critério e selecionar empresa, passava nos testes. Mas ficou claro que o negócio lá, a disputa societária, interna, a troca de CEO a cada 6 meses, tudo isso aí mostrou que a Oi estava aí passando por grandes dificuldades e não seria uma Eldorado, né? Então, ficou claro que ela não tinha vocação para ser Eldorado. Pode ser que ela venha a ser, porque Eldorado é que nem Taesa, pelo menos uma década, para você ficar comprando ali as ações com tranquilidade, ano após ano, sem se preocupar muito com preço. Né? Preço importa? Sim, importa. Mas desde que não seja proibitivo, é aquilo que eu falo do Warren Buffett. Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, começou a sua carreira comprando empresas razoáveis por preço de barganha. A partir da década de 70, quando ele se juntou com seu sócio, né, o Munger falou, olha, por que você não compra empresas de excelência a um preço razoável, em vez de comprar empresas razoáveis por um preço de barganha? Essa lógica eu acho fantástica, porque é isso que a gente procura fazer aqui, pagar um preço razoável por empresas de excelência, porque as empresas de excelência são as Eldorados, são as empresas que vão agregar valor ao acionista ano após ano, que vão gerar riqueza, que vão expandir os seus negócios, que remuneram os melhores executivos para trabalhar pelo acionista, pela empresa, visando o longo prazo. São empresas perenes, empresas que dificilmente sairão do mapa ou sumirão do mapa. Então, esse cuidado é importante a gente ter. De novo, nós não vamos acertar 100%. Vai ter casos como a Oi, que eu citei aqui como exemplo.
Às vezes um yield muito alto vai seduzir. Por isso que no nível 2 da nossa análise, né, eu parei de fazer aqui pelo YouTube, mas eu vou explorar isso bastante no curso, a gente olha PL e yield, que é o que o Jeremy Siegel ensina no livro dele. E todo estudo que ele faz, todas as estatísticas que ele tira para chegar à conclusão de quais foram as empresas que agregaram maior valor ao acionista, para surpresa de todos, né, foi com base no PL e no yield. E o yield é a métrica principal que a gente usa aqui, que a gente aprendeu com o Décio Bazin, que é a métrica principal. Todas as outras se tornam secundárias diante do yield. Não é que você vai se basear só no yield, porque também existe riscos aqui, como a gente viu no caso da Oi. Não é só yield, mas o yield é a principal métrica, uma referência, um parâmetro. É um ponto de partida. E aí a gente já aprendeu que a gente olha histórico, olha setor, os setores clássicos. É importante você ter empresas de setores clássicos, tradicionais, defensivos na carteira. Por quê? Porque a gente quer assegurar a entrada de fluxo de caixa na nossa carteira. Aquele dinheiro começa a pingar, ele vai se intensificando com o tempo. E a nossa responsabilidade é simplesmente nos certificarmos de que essas empresas, elas são apropriadas, elas são boas candidatas para não somente entrarem na nossa carteira, como permanecerem lá por muitos e muitos anos, porque elas oferecem o potencial de não só valorizar, como também de dividir os seus lucros com os seus acionistas. Então, essa é a filosofia. Acho que eu não posso resumir mais do que isso. Enfim, então hoje eu queria falar dessa oportunidade em empresas que são apelidadas de ações de viúva, que são as elétricas, as transmissoras, e que eu acho, né, a minha opinião aqui, para a gente finalizar, é que as elétricas vão continuar com uma remuneração bastante competitiva. Tá? Então, vale a pena a gente olhar com carinho. Eu vou tentar dar uma refinada no relatório, deixar à disposição. Então, se você ainda não se cadastrou lá na minha página, pooldividendos.com.br, né, deixa lá o seu e-mail. Eu vou estar te notificando das minhas lives, desse webinário, dia 27 de maio, do início do meu curso, logo em seguida, né? Então, quero aí, estou preparando o material, o conteúdo exclusivo para o curso, para a gente poder aí, com quem tiver interesse de ir um pouco além, com essas informações que você recebe aqui e com o webinário, né, nos canais aí do YouTube. Eu acho que tem bastante informação para qualquer um tomar boas decisões, na minha opinião. Por isso que eu quero o feedback de vocês. Pode ser que esteja faltando alguma coisa. Aí eu gostaria que vocês me dissessem. Mas, caso contrário, eu estou agora me dedicando a esse material, né? A esse conteúdo aí. Beleza, quero o curso. Valeu, Aurélio. Tamo junto. Vai ser uma honra ter você lá presente comigo, hein? Fico muito feliz, lisonjeado com o seu interesse e a sua vocação aí, né? Já sei que você tem ideia aí dos fundos imobiliários. Espero poder estar ajudando aí a te introduzir aí, ou pelo menos te apresentar essa visão das ações, mas com esse foco nos dividendos, né? Foco na renda, renda passiva, para chegar aí aos 4 dígitos, 5 dígitos, quiçá um dia 6 dígitos, né? Porque aí 6 dígitos é onde eu acho que qualquer um atinge de fato a estabilidade financeira, né? Ou seja, você ter uma renda passiva, faça sol, faça chuva, de pelo menos R$100 mil. Então, eu acho que vale a pena
ter esse objetivo e ele é alcançável com tempo, com disciplina, com perseverança, montando e gerindo essa carteira aí de Eldorados. E é o que a gente quer fazer, né? Gerir uma carteira de Eldorados. Entre 60 e 70, você vai ter muitas campeãs, muitas Taesas, né? Às vezes as pessoas perguntam, qual vai ser a próxima Taesa? Essa não é a pergunta correta, né? A Taesa é apenas uma consequência natural do óbvio, daquilo que estava estampado na nossa cara e que muita gente não vê porque está distraído com o barulho do mercado, está distraído com as manchetes, né? Com a empresa lá nos Estados Unidos, se ela está subindo ou está caindo, com as Teslas da vida, com Magalus da vida. Tudo bem, são excelentes empresas, com Bitcoin. Pode ser até um futuro, são realidades, veio para ficar, todas elas. Mas não quer dizer que elas serão o melhor investimento ou que elas se traduzirão em valor para o acionista. Então, há uma diferença. E o Jeremy Siegel, o professor Jeremy Siegel, faz um excelente trabalho em distinguir, em separar esses dois conceitos e mostrar que um é uma armadilha, é a armadilha do crescimento. Até a expressão que ele usa em inglês é the growth path, the growth trap. Quer dizer, a armadilha do crescimento. É você ser seduzido. Ele dá o exemplo como a IBM nos anos 60 e 70. Mas isso aí é material para a gente explorar mais adiante, né? Nesse momento agora, acho que eu já estourei aqui meu tempo. Já vou me encerrando. Pô, legal, bacana vocês estarem aqui comigo. Muita gente conhecida. Toninho entrou. Valeu, Toninho. Eu sei que esse horário é difícil para você, já estou sabendo. Mas fico sempre feliz de te ver aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Abraço.